Capítulo 303, Voltem e tragam todos. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. Dia 1 do 9º mês. Mingia e Limbo estavam dentro de uma sala de reuniões. Do outro lado da mesa, estavam Liu Kang, Kaeong e Zoan. Certo. Antes de seus povos entrarem, faremos com que todos passem por um teste. Afinal, todas as seitas possuem testes para aceitarem seus povos. Aqueles que não conseguirem passar, deverão retornar para os seus antigos territórios, mas poderão repetir o teste dentro de 5 anos. Cada teste falho acrescenta 5 anos no tempo até o próximo. Ou seja, para a terceira tentativa deverão esperar 10 anos e assim por diante. Limbo. A ideia é simples. Todas as seitas têm seus testes, alguns mais difíceis e outros mais fáceis, mas todas possuem alguma forma de seleção. A seita dragão não será diferente. Todavia, é um pouco diferente. Mingia. Nós temos várias pessoas talentosas, algumas têm algumas heranças, não muito raras como a das Supremas Senhoras, mas são interessantes. Kaeong. O clã Zou também possui alguns talentos, apesar de nunca termos ido para nenhuma seita, nossos jovens são grandes talentos. Zoan. Eu tenho 2 netos e uma neta extremamente talentosos. Liu Kang não terminou sua fala quando Limbo levantou a mão, exigindo silêncio. Nossos testes não serão feitos através de talentos, heranças, linhagens, conhecimento ou o que quer seja. Eles serão baseados em uma busca da alma. Tentaremos encontrar pessoas com um bom coração, uma mente digna, pessoas dedicadas e diligentes. Queremos pessoas que venham acrescentar à nossa seita dragão. Não aceitaremos bandidos, arrogantes, indisciplinados ou algo do tipo, mesmo que sejam extremamente poderosos. Limbo. Não importa se o talento de alguém é pífio, se o seu potencial é comum, se ela jamais sentiu um pingo de que em sua vida. Nós, os líderes da seita dragão, somos mais do que capazes de transformar péssimos talentos e grandiosos cultivadores, mas não estamos dispostos a perder tempo tentando mudar personalidades podres e tentando consertar o caráter destas pessoas. Mingia. Liu Kang, Zoan e Kaeong se entreolharam surpresos. Na realidade, eles haviam trazido somente os mais talentosos de seus clãs, deixando os demais para cuidar de seus territórios. Afinal, imaginaram que uma seita com tamanho poder, aceitaria somente o mais alto grau de talento e potencial. Todavia, eles se enganaram completamente. Tal conceito foi uma decisão das garotas e Limbo. A ideia era mostrar a todos, que era possível alcançar o poder e o topo do mundo, através do real uso da justiça, a qual era cega, não fazendo distinção de classes, poder, cor, gênero e raça. A justiça deveria ser aplicada tanto ao imortal quanto ao mortal, ela era plena e suprema, diante dela não pode existir talento, potencial, heranças ou linhagens, apenas o certo e o errado, o justo e o injusto. Após a perda de seu pai, Li Shang percebeu que o mundo é decadente e jaz no maligno. Os seres humanos repudiam os demônios, mas não são tão diferentes deles, afinal, demônios matam, roubam e cometem atrocidades por seu prazer, já os seres humanos fazem a mesma coisa, o que muda é que o prazer é mais indireto. Onde alguém que mata, um inocente, apenas para roubar sua casa, é tão lixo quanto aquele que mata pelo bel prazer de matar. Dessa forma, Li Shang, junto das garotas e sua mãe, jurou mudar esta verdade. O crime sempre existirá onde existir livre-arbítrio, mas este é um direito inerente à vida, a qual Li Shang jamais mexeria, afinal, qual seria a diferença dele para um tirano qualquer se fizesse isso? Sendo assim, havia uma forma simples e eficaz, chamada de poder absoluto, que junta traria a justiça absoluta. Ele precisava alcançar um nível de poder, acima dos deuses, no qual ele poderia fiscalizar tudo e todos, punindo de igual modo as injustiças. Essa era a base da criação da seita dragão, um local para o cultivo mútuo da moral, da ética e da força bruta.
Afinal, a justiça de nada adianta se ela for fraca, mas de nada adianta ela ser forte, mas não justa. Então, era este o simples motivo. Além disso, o que Mingia falou era verdade, eles realmente tinham o poder para transformar alguém comum em alguém que desafie os céus. Acredito que vocês não trouxeram todos os seus membros, não é mesmo? Limbo. N. Não? Disseram os três. Voltem e tragam todos, desde os seus servos e escravos, queremos analisar todos, indiscutivelmente, que estejam sob o brasão de seus antigos clãs. Mingia. Entendido. Limbo disse com um sorriso assustador. Sim. Sim. Com licença. Os três falaram rapidamente e se dirigiram para a saída. Ah! Mais uma coisa. Vocês três também passarão pelo teste, se falharem, ficarão 100 anos em reclusão tentando mudar suas mentes e corações. Entendido. A voz de Mingia parecia amável, mas quando tocou os ouvidos dos três, foi como o retumbar dos trovões. Os três assentiram e saíram às pressas. Isso era algo feito com os humanos, já as feras mágicas deveriam se sujeitar a um contrato, como os pilares do dragão, mais do que suficiente para atestar sua lealdade. De qualquer forma, a imparcialidade deveria reinar. Como Liam May, Urhanshi, Xiziun e Lishang eram conectados através de suas almas, eles sabiam os desejos, caráter e personalidade de cada um, obviamente eles buscavam a justiça e a imparcialidade. Já Mingia, ela mesma se pôs sob teste, para mostrar a todos que ela estava empenhada com a justiça, além disso, Limbo também se colocou à prova. Urhanshi, Liam May e Xiziun também acabaram fazendo o teste, apesar de conhecerem umas às outras, mas o fizeram por formalidade e para dar o exemplo aos demais. Dos líderes da seita Dragão, só faltava Lishang, mas ele era o criador da ideia, sendo assim, era óbvio que ele passaria no teste. De qualquer forma, a forma como a seita era gerida também foi dividida de forma diferente. Em vez de um patriarca ou matriarca, a seita Dragão seria gerenciada por um conselho, dos quais fariam parte Urhanshi, Liam May, Xiziun, Mingia, Limbo e Lishang. Nenhum tinha mais poder que os demais, sendo assim, tudo deveria chegar a um consenso antes de ser posto em prática. Além disso, cada um ficou responsável por uma das ciências da seita. Cada ciência englobava uma vertente dos milhares de caminhos a serem seguidos no cultivo. Lishang era o ancião do conhecimento marcial, responsável pelo ensinamento de técnicas, habilidades e afins, relacionadas ao cultivo, como habilidades marciais, habilidades de cultivo, técnicas de combate. Urhanshi era a anciã das heranças, responsável por ensinar aqueles com heranças, qual a melhor forma de tirar proveito delas, ensinar a forma certa de se comunicar, manipular e como acessar as informações inerentes a cada herança. Xiziun era a anciã da flora espiritual, responsável por ensinar a arte do cultivo de ervas espirituais, como manipular o que madeira, além disso, também explicava como usar o próprio espírito para se conectar com ervas de alto nível e coisas do gênero. Mingia era a anciã da Divina Trindade, seu papel era ensinar sobre o corpo, espírito e mente, mostrando as nuances da vida e do cultivo, como o que interfere no corpo, como melhorar e ascender seu corpo a patamares mais elevados e coisas do tipo. Liam May era a anciã do poder, seu papel era simples. Ela ensinava o cultivo da força bruta, do poder e o caminho marcial em geral, afinal, de todos, ela era a única que se baseava puramente na força no seu mais puro estado. Limbo era a anciã das transformações da natureza, responsável por ensinar as nuances de cada elemento e como cada um se comportava no espaço, quais suas implicações na natureza e na formação dos terrenos e coisas do gênero, já que ela cultivava os 5 tipos de Ki, ela era mais do que capacitada para ensinar sobre ele. Claro, ainda faltavam áreas a serem preenchidas, mas isso levaria tempo e seriam necessárias mais pessoas, capazes, para assumirem tais cargos.
Todavia, até lá, os 6 anciões atuais se alternariam cuidando dos demais assuntos. Dessa forma, a seita dragão começava a dar seus primeiros passos, rumo ao topo.